Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito legal vocês estarem aqui comigo, porque hoje é dia de estudar e nós vamos estudar Lei de Acesso à Informação. Então, para quem não me conhece, um convite a ficar aqui, porque eu vou estudar com vocês um conteúdo bem legal, um conteúdo, espero eu, que seja dinâmico para todos vocês, e já deixo os meus contatos aqui destacados, né? Então vocês têm o meu e-mail, caso tenham alguma dúvida, tem também as redes sociais para vocês acompanharem os meus trabalhos, e peço encarecidamente que vocês interajam com esse conteúdo, seja curtindo, seja compartilhando, ou até mesmo comentando, né? Até se não gostou, professor, faltou uma informação, gostaria de estudar tal assunto. É importante, né? Conhecer aí quem está comigo nesta jornada, né? Então, quem já me conhece, sabe que nós estamos aqui numa jornada de lei de acesso à informação. Nós temos aulas anteriores, então se você chegou agora, nesse vídeo é o primeiro, recomendo que você assista às aulas anteriores, tem playlist, tá tudo bem organizadinho no canal. Se também não encontrar, tiver alguma dificuldade, manda um e-mail, fala, professor, tem material tal assim, enfim, eu encaminharei com o maior prazer. Estou sempre à disposição de vocês. Então vamos lá, vamos começando sem perder tempo, porque o tempo, como diz o ditado, né, tempo é dinheiro. Aqui fica destacado, logicamente, vocês já sabem, né, que a lei é a 12527 de 2011, Lei de Acesso à Informação. Nós estamos estudando, tá, pessoal, a lei federal. Se você vai prestar algum concurso, algum exame, o professor da faculdade, da pós-graduação, pediu para você fazer uma pesquisa da lei de acesso, só que pediu para você estudar o decreto do Estado, os decretos municipais, fiquem atentos, né? Vocês vão perceber que a base é a mesma, o que muda geralmente são alguns órgãos internos, algum procedimento, mas é claro que não vai ser difícil caso você já tenha entendido a base, que é o que nós estamos estudando aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos seguindo. Nós vamos trabalhar hoje as responsabilidades, tá? Bom, primeiro, eu sempre falo para os meus alunos que nessa parte eu não me preocupo tanto, porque as responsabilidades da lei de acesso, elas são fáceis, né? Não tem como alguém, numa situação de prova, por exemplo, imaginar que tal conduta que eu vou mostrar seja permitida, por exemplo, né? Então, é bem tranquilo para vocês perceberem as condutas ilícitas, né? O que me preocupa, e é lógico que eu já vou começar, e é bem fácil também de vocês entenderem, que as pegadinhas elas são da seguinte forma. Primeiro, a lei de acesso à informação, ela tem um caminho que ela busca algo cultural e conscientização, que é muito legal. O poder público precisa divulgar mais a lei de acesso, precisamos de mais debates, de transparência na administração pública, envolver também a sociedade civil, envolver as autoridades, envolver todo o caminho, o poder judiciário, né, precisa participar bastante da transparência, Ministério Público, o Executivo, o Legislativo, tribunais de contas, né, envolver todas as autoridades, as indiretas também, as fundações, as autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas, enfim, todo mundo ter aí um papel de conscientização do que é a lei de acesso, né, as preocupações, mas a lei de acesso ela não estabelece punições. Então, se o agente público civil ou militar comete um ilícito perante a lei, né, no caso, não há uma punição, não há uma advertência, não há uma suspensão, não há uma multa, uma demissão, enfim, não há. Mas aí você fala, professor, então aí não tem sentido. Na verdade, pessoal, a lei, né, que a gente chama assim, né, não traz a punição, mas não quer dizer que o agente ele vai ficar impune. Por quê, professor? Porque o legislador aqui ele sabe que você infringir os preceitos da lei de acesso à informação, isso pode acarretar consequências administrativas perante as leis, os estatutos, né? No caso, o federal, a 8.112, né? Os estatutos estaduais dos servidores públicos, né? Ou também as leis orgânicas, né? Da polícia, enfim, os regimentos internos de tribunais, normas da corregedoria também dos tribunais, enfim. Então, existem
instrumentos normativos suficientes para que haja uma punição no âmbito profissional. Também existe a legislação penal, no caso de crimes, e também, logicamente, a lei de improbidade, no caso de desonestidade, né, com a administração pública. Então, esse conjunto, e sem falar do âmbito civil, que seria o aspecto indenizatório. Então, assim, o legislador entendeu que há um conjunto normativo, né, que seria suficiente em caso de infração. E eu, até então, né, são 11 anos de lei de acesso, né, aproximadamente, eu concordo, né, entendo que também toda lei ter uma punição direta nem sempre é o caminho, né? Mas, logicamente, a gente precisa fortalecer muito o aspecto cultural para que a lei, né, realmente ela tenha relevância. Né? Mas vamos lá, não nos cabe mais a reflexão, agora nos cabe estudarmos quais são os atos, as condutas ilícitas. Bom, como eu falo para vocês, aqui eu fiz só um resumo, né? E fica fácil para você entender o contexto, né? Logicamente, o agente público, ele, quando a informação é pública, ele tem que fornecer. E se ele recusa o fornecimento, então ele está cometendo uma ilicitude, né? Fácil de entender, né? Utilizar indevidamente, subtrair, destruir, ocultar, né? Rasgar, deteriorar, enfim, qualquer atitude que venha a manipular indevidamente o documento, né? O dado, a informação que se tenha no âmbito público, né? Então, logicamente, isso é um ilícito perante a lei de acesso à informação, né? Continuando, isso aqui é importante, né? Porque aí quem vai fazer prova, né? Então sabe que os examinadores, os professores, aqueles que estão verificando, né, o seu conhecimento a respeito do assunto, muitas vezes eles discutem a questão da culpa do dolo, né? Vocês sabem que a culpa é um ato que envolve a negligência, a imprudência e a imperícia, né? O famoso foi sem querer querendo, né? Já o dolo demonstra a intenção do agente. Então aqui a lei ela trabalhou a intenção. Então, agir com dolo, né? Ou má fé na análise das solicitações de informação. Então, aqui a pessoa já está mal intencionada ao receber um pedido da pessoa interessada, né? Então, aqui o agente já tinha objetivos escusos, né? Divulgar ou permitir o acesso de informação sigilosa. Então, aqui é o inverso, né? Você não pode ocultar a informação pública e, logicamente, você não pode mostrar informação que é sigilosa. Então, é bem fácil de se entender, né? Impor sigilo à informação para obter proveito próprio de terceiros. Então, aqui o agente, ele percebendo que a divulgação daquela informação poderia prejudicá-lo, então ele decreta, ele solicita, ele encaminha, ele indica que aquilo seja declarado como sigiloso. Então, ou seja, ele está se aproveitando dessa condição, né? Então, isso também gera um ilícito. Ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para benefício próprio ou de outrem ou em prejuízo de terceiros, né? Então, vocês sabem, por exemplo, no âmbito federal, né, a própria Controladoria da União, Controladoria Geral, ela tem uma política fiscalizatória, uma política de revisão, né? A todo momento ela faz esse filtro do que foi declarado como sigiloso e a autoridade que tem esse documento sigiloso, ela não pode esconder, né, ocultar dessa revisão. Então, logicamente, isso vai demonstrar uma má intenção dupla, né? Então, além de ele estar ocultando, certamente aquele ato deve ser também algo ilícito ou criminoso. Então, enfim, numa situação como essa, é uma bola de neve, né? Por isso que eu sempre falo para os alunos que quando fere a lei de acesso à informação, às vezes a situação vai desencadear um processo administrativo, um processo criminal, ainda uma improbidade e também um processo de indenização no âmbito civil. Então, às vezes o agente ele vai incorrer em muitas práticas, né? Depende da situação. Destruir ou subtrair por qualquer meio documentos relacionados a violações de direitos humanos por parte do agente do Estado, que na verdade a gente sabe, né, que as violações não podem ser objetos de restrição, e imagina você destruir aquele documento que venha revelar que houve uma violação. Então são duas
são 2 equívocos em um só, né? Então, é algo bem preocupante caso ocorra, e se for logicamente descoberto, né, o agente será processado, né, assim dizendo. Bom, vejam, e isso é muito importante, né? Então, quem está estudando, né? Quem tá aqui comigo por conhecimento, bacana, né? Mas quem vai fazer alguma prova já tem que ter um olhar um pouco mais pragmático e objetivo. Então, fiquem atentos às palavras, tá, pessoal? Então, pelas condutas, poderá. Observem isso daqui, então quer dizer que vai acontecer? Não, poderá, depende da situação. O militar ou agente público, né, civil, responder também por improbidade administrativa. Então veja que a lei, ela não afirma, ele vai responder. Não, por quê, professor? Porque a lei não tem como saber o objetivo da conduta, o que levou àquela conduta. Então cabe aí à autoridade competente, se for o caso, instaurar um processo aí de improbidade, né, que vai ter uma comissão que vai verificar isso previamente, junto ao Ministério Público, para assim definir se é caso de improbidade ou não, e se for, realmente isso vai ser levado ao judiciário para julgamento, né? Mas então a lei de acesso não sabe afirmar se de fato foi ou não foi, mas ela só diz que, olha, fiquem espertos, cuidado, né? A lei aqui não é só uma questão para constar, nós temos uma preocupação, espero eu, é claro, né? Mas tem sim, né, pessoal, uma preocupação para que, caso haja uma infração, o agente seja responsabilizado, tá bom? Lembrando, mais uma vez, deixo os meus contatos, pessoal, falei que seria bem simples, rápido, objetivo. Eu quero que vocês tenham sucesso no qualquer que seja o objetivo de vocês, seja concurso público, seja exame da OAB, seja para fins acadêmicos. Eu tenho um artigo, tá, pessoal, que eu escrevi a respeito do controle popular por meio da lei de acesso à informação. Eu publiquei num congresso, fiz exposição, muito legal. Se alguém quiser também ter acesso, eu divulgo isso, tá? Só me pedir por e-mail, eu consigo fornecer para vocês. Então, assim, a lei de acesso ela é multifacetada, né? Então, eu trabalho a lei de acesso voltado aí para o pessoal que vai prestar algum exame de concurso, né? Seja público ou OAB, por exemplo. Também o pessoal que estuda isso em faculdades, graduação, e também aqueles que são pesquisadores, né? Querem entender a nossa legislação, entender a nossa estrutura estatal e saber, logicamente, como o cidadão pode se portar em condições de transparência, que exige aí do poder público mais respaldo, responsabilidade, mais cuidado, né, com a coisa pública, e também o cidadão e o agente público, enfim, toda essa cadeia aí envolvida nesses quesitos, né? Bom, de qualquer forma, eu agradeço muito, 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 muito toda a participação de vocês. Peço, se você chegou até aqui é porque você gostou do conteúdo, né? Porque muita gente já saiu, já falou, opa, já ganhei o que eu queria. Mas se você ficou até aqui porque você gostou, tem um apreço ao professor, então divulga aí esse conteúdo, compartilhe, né, no caso, curta se puder, né, comenta, não vai tomar muito seu tempo e certamente você pode achar que não, mas vai me ajudar bastante porque esse conteúdo vai ser divulgado, as pessoas vão conhecendo. Muitos me perguntam, professor, o que você pede para curtir, para compartilhar e tal, né? Qual o objetivo de tudo isso, né? O objetivo, pessoal, eu faço um conteúdo, eu gostaria que ele chegasse ao máximo de pessoas possíveis, né? Porque eu sei que isso vai ajudar muitas pessoas, tanto no aspecto profissional, mas também no aspecto cultural, né? Cidadania. Então, quando você faz algo, você quer que ele chegue a mais pessoas, né? E você, interagindo com o conteúdo, demonstra que esse conteúdo tem uma relevância e é natural que ele seja propagado pelas plataformas. Então é só por isso eu agradeço se você se conscientizar e puder fazê-lo. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!